Olá, bem-vindos a mais um programa Vida Plena. Quero agradecer a todos que me têm seguido, fico feliz por cada um que me tem seguido até hoje e espero que este programa tenha vindo ao encontro de cada uma das vossas necessidades, pois o propósito é verdadeiramente levar a Palavra de Deus à vossa vida, ao vosso coração. Então, agradeço já a todos que me seguem através das redes sociais e também da Oi TV. E é um prazer para mim estar aqui para partilhar convosco aquilo que verdadeiramente Deus tem posto em meu coração. E hoje quero partilhar convosco uma palavra que fala acerca do tempo. Encontramos uma palavra em Efésios, capítulo 5, e eu até vou ler 5, 16, e nesta Bíblia Viva diz: não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir e fazer tudo o que o Senhor quer que vocês façam. Não tenham, vou voltar atrás, não procedam imprudentemente, mas procurem descobrir tudo o que Deus quer fazer. E no verso 16 ainda diz assim: aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. E na Bíblia Ferreira de Almeida diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então o que é que podemos encontrar aqui nesta palavra? É que não devemos desperdiçar o nosso tempo em coisas que não são proveitosas, que são inúteis. E isso é remir o tempo. E porque se gastarmos o nosso tempo, como diz em outra parte da palavra de Deus, naquilo que não é pão, não seremos bem alimentados, bem nutridos, não seremos bem-sucedidos. Então, uma maneira de sermos bem-sucedidos é realmente remir o tempo. Também noutra escritura, por acaso foi Salomão quem escreveu Eclesiastes, um dos homens mais sábios, que tinha a sabedoria de Deus no seu tempo, um homem muito sábio, e ele disse o seguinte: na verdade ele deu 14 pontos e falou sobre o tempo. E, na verdade, discernindo o que realmente está aqui escrito, para mim, no que eu acredito, é que estes 14 pontos englobam a nossa vida e também a vida da humanidade. Pois diz, tudo tem, no capítulo 3 de Eclesiastes diz, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Portanto, há tempo. Depois tem uma descrição que há tempo para rir, depois podemos continuar ainda a ler no verso seguinte, diz: há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arranjar o que se plantou. Portanto, nós vemos aqui tempo de matar, há aqui uma série de coisas, tempo de derribar, tempo de edificar. Há um tempo determinado para muitas coisas aqui debaixo do sol. Portanto, por exemplo, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Ou seja, as duas coisas juntas não funcionam, não é? Se eu plantar uma batata, terá um tempo. Há um tempo para que ela possa também germinar e crescer, e então eu posso arrancar a batata e que já tenho mais batatas. Eu também posso semear. Esse é o tempo, há um tempo para semear, mas também há um tempo para ceifar. Há um tempo determinado para todas as coisas. Eu posso ver um campo de trigo verde, mas ainda não é o tempo da ceifa. Eu sei qual é o tempo da ceifa, é quando ele começa a ficar dourado, com a espiga, um pouco curvado, quer dizer que a seara está madura, é tempo da ceifa. Portanto, se eu tentar ceifar antes do tempo, provavelmente eu não vou colher o trigo, eu não vou ter a oportunidade de ter farinha para comer pão, porque eu ceifei antes do tempo. Ainda o grão não estava maduro, não estava ainda maduro. E, portanto, é assim também na vida. Há um tempo determinado para todas as coisas e há tempo para todo o propósito. Ou seja, é sabedoria saber discernir o tempo. Na verdade, Jesus criticou os fariseus e os escribas porque eles
portanto, aquelas pessoas, aqueles líderes, porque eles sabiam discernir quando vinha chuva, pelo vento, eles sabiam olhar para o sol, pela manhã, e sabiam discernir esses tempos, porém não sabiam discernir os tempos que haviam de vir, não sabiam discernir os tempos de que a palavra de Deus falava, até mesmo em relação a Jesus Cristo. Então, como filhos de Deus, como saberemos os tempos? Ou melhor, a Bíblia também diz que há tempo de estar calado. E há pessoas que optam para estar caladas toda a vida. Mas não é assim também que termina, diz. Há tempo para estar calado, mas também há tempo para falar. Portanto, há um tempo determinado para tudo. O êxito de cada um de nós, o meu êxito e o êxito de qualquer pessoa, está em saber o tempo certo em que deve fazer determinadas coisas. O tempo certo em que deve plantar, o tempo certo em que deve arrancar, em que deve edificar. Há um tempo determinado. E quando nós fazemos as coisas no tempo certo, então nós somos bem-sucedidos. Verdadeiramente, para sermos bem-sucedidos, precisamos é através do Espírito Santo e da Palavra de Deus, é pelo meio do Espírito Santo, para nós como filhos de Deus, agora estou a falar para os cristãos, é através do Espírito Santo que nos guia. Se nos deixarmos guiar, conduzir pelo Espírito Santo, certamente Ele nos mostrará o tempo certo e nos vai dirigir e orientar de tal ordem que nós podemos ter sucesso se fizermos as coisas determinadas no tempo certo, de acordo com o que o Espírito Santo nos está a conduzir e a dirigir. A palavra de Deus também diz no Salmo 119, 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés. Diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, também a palavra de Deus é um guia para a nossa vida. Podemos, ao estudá-la, ou ao aprender, ou estar com a palavra de Deus, ou estar em comunhão com Deus com a palavra de Deus, podemos descobrir muitas coisas que serão boas nesta caminhada que nós temos nesta vida, e que também Ele nos aconselhará e nos mostrará os tempos certos, ou o tempo certo para determinadas coisas que necessitamos fazer ao longo desta caminhada. Na verdade, a palavra de Deus é luz, não somente para os nossos pés, para podermos caminhar sem tropeçar, como ela também é luz para o nosso caminho, podemos ver o futuro. Verdadeiramente a palavra de Deus também diz que Deus conhece o fim desde o princípio, ou seja, nós conhecemos o princípio das coisas, mas nós não sabemos o fim delas. Mas Deus já conhece o fim desde o princípio. Ou seja, no princípio Ele já viu o fim de tudo, Ele sabe tudo, sabe o futuro. Portanto, a única pessoa que sabe o futuro de todas as coisas, de tudo que vai suceder na Terra ou na nossa própria vida, é mesmo Deus. E a pessoa que pode revelar o futuro, ou a nossa vida, ou aquilo que Deus tem para a nossa vida, ou o nosso caminho, o nosso caminhar, ou o futuro que está, o propósito que está dentro de nós, é o Espírito Santo. Mesmo, aliás, o Espírito Santo é o administrador do reino de Deus. Nós não receberemos coisa alguma de Deus a não ser pelo poder do Espírito Santo. Um conselho que foi dado a Zorobabel e Zacarias, quando começaram a edificar o templo, foi: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Deus estava a dizer a Zorobabel e a todas as pessoas que iam edificar o templo em Jerusalém, que não seria pela habilidade deles, nem pela força deles, mas pelo poder do Espírito Santo. E em Zacarias até diz, portanto, nesse mesmo capítulo 4, diz que as montanhas diante de Zorobabel seriam uma planície, ou seja, os obstáculos que, de alguma forma, ele teria essa oposição para impedir que pudessem edificar o templo para Deus, como Deus tinha dado instruções, todos esses obstáculos seriam derrubados, seriam feitos uma planície. Porquê?
pela habilidade dele, pela força daquelas pessoas que estavam com ele, de maneira nenhuma. A palavra que veio de Zorobabel foi que nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Ou seja, era pelo poder do Espírito Santo que ele venceria todos os obstáculos. Da mesma maneira, nós que temos Jesus hoje e que ele nos deu o Espírito Santo, somos o templo onde Deus vive e é o Espírito Santo quem nos concede força, capacidade para fazermos as coisas certas no tempo certo. E também a palavra de Deus diz que ele é conselheiro, que ele é o nosso melhor amigo, ele é o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso professor. Então é isso que ele é, mas nós, cada um de nós deve permitir que ele o seja e não o entristecer, porque se o entristecermos, ele não pode trabalhar, não pode operar em nós. E então nós não podemos receber a bênção, não podemos ser abençoados, não podemos ver a mão de Deus transformar as nossas vidas. Portanto, os tempos estão determinados. Mas eu quero dizer algo também muito maravilhoso que eu encontrei na palavra de Deus, é que Deus tem o poder de mudar os tempos. Venha comigo, se tiver a Bíblia, eu sei que eu talvez agora não tenha a Bíblia juntamente consigo, mas depois se quiser consultar a Bíblia, pode ver em Daniel capítulo 2, eu digo já o versículo, também encontramos ali como Deus tem o poder de mudar os tempos. E eu não sei qual o tempo que está a passar neste momento, mas eu sei, se houver um momento ou esteja a atravessar um tempo de crise, esse tempo pode ser mudado pelo poder de Deus na sua vida. Estou-se aqui à procura, deixe-me ver, estamos no Daniel, capítulo 2, verso 20, diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis, estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Nós podemos ver aqui que Deus muda os tempos. Eu acredito que Deus pode mudar um tempo de crise, um tempo de turbulência, para um tempo de paz. Deus muda esse tempo. Se você está a passar neste agora, por exemplo, um tempo de adversidade, se permitir que o Espírito Santo tome a sua vida, conduza a sua vida, ele tem o poder para mudar esse tempo de crise ou esse tempo de turbulência num tempo de paz e de calma. Vemos como Jesus, quando ia naquele barco em que os discípulos estavam sobremodo assustados e assombrados e pensavam até que iam morrer, mas tinham ali Jesus no barco, Jesus dormia, e então Jesus se levantou, falou aos ventos, repreendeu os ventos e o mar se acalmou. Havia uma tempestade, mas ela se acalmou. Então Deus tem poder para mudar os tempos, tem poder para mudar a sua vida. Portanto, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração e quando nos apoiamos em Deus e na sua palavra, nós podemos ver como Deus pode agir em nosso favor. Se tiver um tempo de tribulação, Deus pode mudar esse tempo. Se tivermos um tempo de angústia, Deus pode mudar esse tempo para um tempo de gozo e de alegria. E se tivermos, Deus tem o poder de trazer livramento, portanto Ele pode mudar os tempos. Mas há tempo para tudo, tudo está determinado. E para que isso possa suceder, nós temos que aprender a ir ou a viver na presença de Deus. Jesus nunca disse a nenhum dos seus discípulos que eles não teriam tribulações, que não teriam aflições. Não foi isso que Ele disse. Antes, pelo contrário, Ele disse que no mundo teríamos aflições. Ou seja, nós temos um inimigo que sempre vai fazer oposição a nós, sempre vai fazer algo para nos criar angústia ou aflição ou tristeza. Ele sempre fará algo para nos paralisar, para impedir que alcancemos o propósito que Deus tem proposto diante de nós. Porém, se nós caminharmos com Deus, Deus providenciou, Deus já tem providenciado para cada um de nós a provisão, a sua graça e a sua misericórdia. E agora quero levá-los a Hebreus capítulo 4, e a partir do verso 12 vemos ali o poder da palavra de Deus, como ela opera em nós quando nós a buscamos. A palavra de Deus, ela é poderosa, é ela que nos
que nos põe no lugar certo. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até à divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, é a palavra de Deus que mostra a realidade das coisas, ou de quem nós somos, ou de que está no nosso interior. Quando nós buscamos a Deus e a sua palavra, aquilo vai ficar claro cá dentro de nós, pela palavra de Deus, o que nós somos. E é aí que o Espírito Santo também começa a intervir, a transformar a nossa vida. E no verso seguinte diz que está tudo claro diante dele, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos de quem nós temos que tratar. Ou seja, não há nada que nós possamos esconder de Deus. Ele sabe tudo o que está dentro de nós, sabe as nossas intenções, sabe os nossos pensamentos, sabe o que estamos a pensar neste momento exato. Ele sabe essas coisas todas, portanto nada está encoberto aos olhos de quem nós temos que tratar, que é aos olhos de Deus. Mas nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, que está diante de Deus e que também intercede por nós, e podemos ver no verso 14, como a palavra de Deus diz que Jesus é o grande sumo sacerdote, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa confissão. Ou seja, nós devemos ter uma confissão também, uma declaração firme de quem nós acreditamos, do poder da palavra de Deus, e agir segundo ela. Devemos reter firme essa confissão de que nós somos filhos de Deus, de que Jesus Cristo habita em nós, de quem nós somos, do que Ele fez, do que Ele faz. Devemos reter essa confissão, ou seja, não devemos perdê-la, não devemos deixá-la, devemos retê-la em nossa vida. E no verso 15 diz que Ele conhece as nossas fraquezas. Diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aí está. Isto também é uma grande garantia, ao mesmo tempo é uma segurança de nós sabermos que temos um sumo sacerdote que se compadece, porque se ele não se compadecesse, talvez por causa das nossas transgressões e das coisas que nós fazemos erradas, então nós teríamos juízo. Mas não, nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Ele sabe que há coisas na nossa vida que precisam de ser moldadas por Ele e transformadas por Ele. É evidente que para Ele poder fazer esse trabalho grandioso em nossa vida, essa ação do Pai e de Jesus Cristo em nossa vida, vem pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Nada podemos fazer sem Ele, mas o poder do Espírito Santo operando em nós vai realmente produzir grandes mudanças em nossa vida e nos capacita para receber toda a bênção e toda a graça que vem do céu. Veja o verso 16. Diz assim: cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Ou seja, não devemos chegar-nos a Deus com medo, mas com confiança ao trono da graça. Cheguemos-nos, ou melhor, entremos, aproximemo-nos, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça ao fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Portanto, há um tempo certo para sermos ajudados. Mas para que nós sejamos ajudados, nós temos que aprender a estar, ou não ir ao trono da graça somente quando temos essa necessidade, mas nós devemos aprender a viver nesse lugar, a estar nesse trono, a estar diante do trono da graça. Nós devemos, na Bíblia viva diz, devemos permanecer ali. Isso não quer dizer que nós estamos todos 24 horas ali sem fazer mais nada, mas significa que a nossa vida nós devemos ter diariamente esse lugar em nosso coração. E nós podemos permanecer até mesmo a trabalhar. Não estou a falar daquele tempo em que nós tiramos para Deus, em que nos aquietamos e estamos ali numa busca a Deus, mas em nosso coração nós sempre devemos buscar o Senhor, vamos buscá-lo em nossa vida, permanecer ali, procurando a Deus, falar com Ele, ser como seja o nosso verdadeiro amigo, em que nós conversamos sobre coisas que nós desejamos, que nós queremos que Ele faça, que Ele opere. Permanecer ali, é permanecer com Deus, não significa pelo facto de estamos a trabalhar que nós não permanecemos naquele lugar. Espero que vos faça entender que significa caminhar, uma caminhada contínua, como tendo um verdadeiro amigo ao seu lado, que está sempre, que
que está sempre consigo, um amigo que você nunca dispensa. Não é aqueles verdadeiros amigos que nós chamamos, este é o meu amigo, o meu verdadeiro amigo, em quem as pessoas abrem o coração e dizem tudo, aquilo que lhes vai na alma. Pois eu vou dizer-lhe, há um verdadeiro amigo, a quem você pode contar tudo o que lhe vai na alma, continuamente, que esse amigo é o Espírito Santo. E se você estabelecer esse relacionamento com Deus, no tempo certo, em que você vai precisar de que a graça e a misericórdia se estendam à sua vida, e não somente sobre a sua vida, mas também à sua casa, à sua família, essa graça, essa misericórdia o alcançarão no momento certo. É por isso que quando caminhamos com Deus, é quando fazemos do Espírito Santo o nosso melhor amigo, que Ele nos ajuda a tomar decisões no tempo certo, não antes do tempo dele, mas no tempo certo. Se fizermos as coisas no tempo certo, nós seremos bem-sucedidos. Ouvi alguém que dizia que o êxito de uma pessoa está em ela fazer as coisas no tempo certo. E quantos de nós já não fizemos coisas que estavam fora do tempo? E, portanto, não vimos o resultado nenhum. Até vimos o contrário, porque não era o tempo. Mas quando nós aprendemos a depender de Deus e a sermos guiados pelo Espírito Santo, como filhos de Deus, sempre Ele nos levará a realizar algo que nós desejamos e que também está no coração de Deus, porque à medida que você e eu caminhamos com Deus e aprendemos a estabelecer comunhão e companheirismo com Deus, também aprendemos a conhecer os planos e os motivos de Deus e os propósitos de Deus, e aprendemos a descansar nele e a entregar-lhe até os nossos próprios caminhos e o nosso próprio plano. E por causa disso, porque fazemos isso, nós podemos ver a mão de Deus, podemos ver como Deus estabelece o tempo certo, e o Espírito de Deus que está trabalhando em nós realizará isso em nós e através de nós no momento em que realmente é importante. Por isso é que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo para todas as coisas. E como disse, o êxito está em realmente saber discernir os tempos ou o tempo certo para fazer determinada coisa. Sabe que há tempo para arrancar, há tempo para tirar da nossa vida coisas e até influências e até pessoas. Há tempo. Há tempos em que pessoas caminharão consigo e há tempos em que elas deixarão de caminhar consigo. Há tempos em que havia pessoas que não caminhavam consigo e haverá tempos em que elas começarão a caminhar. Há tempos. Isto é um exemplo que eu dei. Por isso devemos depender do Espírito Santo para tudo na nossa vida, porque Ele é o nosso melhor ajudador e é Ele quem nos guia, se nós assim o desejarmos e assim o permitirmos. Foi para isso que Ele veio. Mas Deus, como nós sabemos, não viola a nossa vontade. Nós temos que desejá-lo e temos que buscar a Deus para que isso possa suceder, pois que essa é a vontade de Deus. Por isso é de tudo importante, ou de suma importância, digamos assim, que nunca entristeça o Espírito Santo. Porque se o entristecermos, então como é que nós vamos receber a bênção de Deus na nossa vida? Porque se entristecermos o Espírito de Deus, pela nossa forma de agir ou de viver, perdemos o fluir de Deus. Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso Salvador, o nosso maior amigo, o nosso intercessor. Mas se nós entristecemos o Espírito Santo, nada chegará à nossa vida. Absolutamente nada. É por isso que em Efésios, mesmo para terminar, capítulo 4, verso 26 e 27, diz, 28, é o verso 28, peço desculpa, diz: e aquilo que furtava não furte mais. Aqui está a falar da conduta de cada um de nós, da nossa vida. Antes, trabalhe fazendo bem com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. E no verso 29 então diz, para não, no verso 30, assim aqui e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ali atrás, ou seja, no verso 29, tem algumas recomendações da nossa forma de falar, de não falarmos o que é torpe, palavras torpes, mas só falar palavras que promovem a edificação, para que dê graça aos que nos ouvem. Portanto, também devemos, de uma certa forma, ter cuidado com o que dizemos, porque pode magoar ou ferir outra pessoa
mas também devemos escolher palavras ou formas de falar que edifiquem as outras pessoas. E então no verso 30 diz: para não entristecermos o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E no verso 31 diz: toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfémia e toda a malícia seja tirada de entre vós. Depois termina dizendo para nós sermos misericordiosos, para nos perdoarmos uns aos outros, assim como também Cristo nos perdoou. Portanto, é assim que nós devemos agir e viver se queremos ter uma vida abençoada, cheia de sucesso e de êxito. É verdadeiramente pedir, deixar que o Espírito Santo nos dirija, estudarmos a Palavra de Deus, estarmos familiarizados com ela, com as suas promessas, com os seus preceitos, e assim, dessa forma, podermos dirigir os nossos caminhos, ou os nossos passos, dirigidos pelo Espírito Santo, de acordo com a Palavra de Deus, e sabendo que temos um melhor amigo, um conselheiro, um amigo que está connosco ao nosso lado, podemos ter a certeza absoluta que Ele nos ensinará, que Ele nos mostrará o futuro, que Ele nos ajudará, e em tempo oportuno, no tempo certo, podem ser derramados sobre a nossa vida a misericórdia, a graça de Deus, o favor de Deus, e dessa forma podemos desfrutar da graça, do amor de Deus em nossas vidas, e não esquecendo que Deus tem poder para mudar os tempos. E se está a passar um tempo de crise ou algum problema em sua vida, acredite, Deus tem todo o poder, o Espírito Santo tem todo o poder para transformar esse problema, esse tempo de tristeza em grande alegria. Então, o meu conselho é: busque-o, ponha a sua vida disponível para que o Espírito de Deus possa agir, e então verá com certeza que virão tempos de refrigério, tempos de saúde, tempos de paz à sua vida, ao seu coração, ao seu interior, à sua própria vida e ao seu redor, em nome de Jesus. Deus abençoe, até o próximo programa. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade, fale solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida. Fale as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se terminamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.